O que fazer quando os filhos começam a fazer xixi na cama? Por que isso acontece? Como agir nessa situação? Em que momento deve acender aquela luzinha de alerta? Quem responde a essas perguntas é a nossa convidada de hoje aqui no estúdio, a pediatra Eliane Garcês da Fonseca, presidente do Comitê de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Pediátrica do Estado do Rio. Bom dia, doutora Eliane. Que idade, até que idade é normal que as crianças façam xixi na cama? Até os 5 anos. A enurese é considerada, o xixi na cama é considerado normal até os 5 anos de idade. A fralda é tirada por volta de 2 anos, não é isso? A fralda durante o dia, normalmente a criança adquire o controle em torno de 2 anos, 2 anos e meio, e começa a avisar o que fez, pedir para fazer, a gente observa os sinais dela e aí inicia o processo de retirada. Quando a criança começa a fazer xixi na cama, que os pais tentam ensinar, que não é para fazer, tentam orientar, levar a criança a pedir para ir ao banheiro e a criança começa a não se lembrar ou a não responder a essa orientação. Isso gera muito estresse para a criança, isso pode agravar ainda mais o problema. Para a criança e para a família, porque na verdade ninguém faz xixi na cama porque quer. Essas crianças, elas têm dificuldade para controlar a urina durante a noite e por causa disso, elas perdem a urina, elas não fazem de propósito, elas não adianta eu pedir, por favor, você não urina essa noite. Elas precisam de ajuda para conseguir esse controle. É, porque por mais óbvio que pareça, né, que a criança não faz xixi porque quer, mesmo assim, muitos pais punem a criança que tem dificuldade de aprender e deixar de fazer o xixi na cama, não é isso? A gente tem um levantamento de 46,7% com punição física e castigo por causa do xixi na cama. O interessante é que muitos pais... Repete para mim, doutora, quantos por cento? 46,7%. Quase a metade. E interessante que muitos desses pais eram enuréticos e dessas crianças que apanhavam... Pais enuréticos quer dizer que eles próprios fizeram xixi na cama na infância. E nenhuma dessas crianças tinha acesso ao tratamento. Apesar de receber castigo, elas não tinham sido levadas ao tratamento médico para interromper esse problema. Pois é. Qual a melhor maneira dos pais orientarem, lidarem com essa questão? Primeiro ponto importante é não punir, não humilhar, não expor a criança a nenhuma situação constrangedora por causa disso. Se isso é uma coisa que incomoda a partir dos 5 anos, se a criança está infeliz, se gera estresse familiar, buscar ajuda médica. Existem várias opções de tratamento que se encaixam bem com bom resultado. E em casa, tomar mais líquido durante o dia para diminuir a sede de noite, diminuir a ingesta de líquidos de noite, evitar a bebida com muita cafeína, que é estimulante da bexiga. Refrigerantes e o próprio café, né? Refrigerantes escuros, bebidas escuras, refrigerante, mate, café, chocolate. Esvaziar a bexiga antes de dormir e, a partir daí, se essas medidas simples não resolvem, a ajuda médica é fundamental. Em que consiste o tratamento? Existe remédio para isso? Existem várias opções de tratamento, dependendo do que predomina a causa da enurese. Existem bons remédios, um que trata mais a criança que produz muita urina, outro que trata a criança que tem uma bexiga que contrai muito e não consegue guardar a urina durante a noite. Existe o alarme também, que é um tratamento muito bom. Pois é, como é que funciona esse alarme? O alarme, quando a criança começa a perder a urina, ele dispara, e acordando inicialmente a família e com o passar do tempo acordando a criança. É alto, então, poderoso o alarme. E tem que ser muito alto, porque essas crianças, uma queixa comum é que o sono delas é muito pesado. E aí, por isso, elas não conseguem despertar quando sentem vontade de ir ao banheiro. Exatamente. E esse alarme, ele vai treinar o cérebro a reconhecer o estímulo que está vindo da bexiga. Pode ser a causa, pode ser uma questão psicológica ou isso é descartado pela medicina hoje em dia? É muito pouco provável, existem situações de estresse que podem agravar esse problema, mas se a criança não tiver essa tendência, ela passa pelo estresse, faz outras manifestações físicas, não a enurese, não o xixi na cama. Isso já se acreditou há muito tempo que o xixi na cama era criança problemática, hoje a gente sabe que não, que é o contrário. Quando esse problema, desculpa lhe interromper, doutora, quando esse problema se manifesta até a adolescência, por exemplo, que é comum, não é isso? A enurese melhora 15% ao ano, mas mantém uma taxa em torno de 10% ainda na adolescência, que é uma taxa alta, e são esses casos, os casos que
precisam mais de ajuda, que são os com menor resolução espontânea. Para a gente encerrar rapidamente, onde que as pessoas podem buscar atendimento gratuito para isso? Gratuito nos toques servidores do Estado, com encaminhamento no ambulatório de distúrbios da micção e urodinâmica pediátrica.